às vezes você atira no que vê e acerta no que não vê. A gente estava mirando a melhoria dos processos, para isso focamos o cliente e trouxemos a área de tecnologia de informação para ser parceira do negócio, e nós começamos a ver, a partir dali, múltiplas possibilidades que não existiam antes, inclusive as fintechs. Por incrível que pareça, em 2016, estava começando o movimento, a gente não tinha essa percepção. Olá, pessoal, para mais uma edição aqui do Missão Desenvolvimento. Pessoal, hoje nós vamos fazer um programa especial, um programa diferente. Bom, primeiro deixa eu me apresentar aqui, para quem ainda não assistiu o programa. Eu já apareci algumas vezes no programa, mas o meu nome é Arthur Koblitz, eu sou presidente da Associação dos Funcionários do BNDES, e quando a gente pensou em criar o programa Missão Desenvolvimento, a gente pensou em criar um programa para discutir os grandes temas do desenvolvimento brasileiro, né? As grandes questões, o debate sobre os problemas do desenvolvimento no país. A gente imaginava que o BNDES iria naturalmente aparecer nesses debates, dada assim, a ampla atuação do banco, né? O banco atua em muitos setores relevantes da economia e dada a história do BNDES, né? Então a gente imaginava que o programa ia contar com a colaboração, a participação de técnicos aposentados do BNDES e de fato isso ocorreu. Só que nós estamos agora, nesse ano 2022, e nesse mês de junho, num momento muito especial, né? Uma data muito especial. Foi em 20 de junho de 1952, por meio da lei de número 1628, que o BNDES foi criado, foi aprovado no Congresso Nacional a criação do BNDES. Então, nós estamos fazendo 70 anos do BNDES nesse mês de junho. E para comemorar isso, nós vamos usar o programa para debater o BNDES, né? Quer dizer, vamos estar discutindo agora, vamos estar falando de desenvolvimento, mas o foco agora é na atuação da instituição. Os desafios, diagnóstico de questões passadas e, né, enfim, na formulação de propostas, né? Para esse primeiro programa, nós vamos começar um debate de ponta aqui, né? Tem a ver com inovação tecnológica, com mudança. Uma mudança está acontecendo no mundo todo, né? A gente vai falar sobre os desafios que a digitalização coloca para a atuação do BNDES, né? E para fazer essa conversa aqui, eu chamei o Ricardo Ramos, que foi diretor do BNDES no período do governo Temer, né? Quase todo o governo Temer, foi diretor do banco, teve à frente dessa área de operações indiretas, já vou explicar o que é isso, que vai conversar com digitalização. Nós nos conhecemos aí um pouco de lados opostos no banco, eu presidente da associação, ele diretor, mas apesar das várias divergências, a gente sempre conseguiu manter um bom diálogo e o Ricardo deu aí uma contribuição muito importante no banco, avançando, como ele vai expor daqui a pouco, avançando a atuação do banco, modernizando a atuação do banco com essas tecnologias digitais. E também está acompanhando a gente aqui o Dan Cohen, que é da fintech FinPass, né, que é uma parceira do BNDES e tem sido aí um dos atores importantes nesse novo momento do BNDES. Então, pessoal, feita a apresentação, eu vou passar a bola para eles e eu só queria dizer o seguinte, quer dizer, por que esse tema é tão importante, né? O banco, metade do desembolso do banco, mais ou menos, ocorre de via direta. Ou seja, as pessoas, os empresários interessados, governos, sentam no BNDES, conversam com a gente e a gente faz um empréstimo direto, negociado aqui. A outra metade desses desembolsos do BNDES ocorre de forma indireta, ocorre através da ação de bancos parceiros, bancos comerciais comuns que vocês conhecem, cooperativas de crédito, bancos comerciais, que fazem trabalham junto com o BNDES, né? Nesse caso desses empréstimos, o dinheiro, os fundos são do BNDES, o BNDES desenha o programa, a finalidade, as condições financeiras, e o banco pega esses recursos,
aplica sob supervisão do BNDES e assume o risco de crédito dessas operações. E o BNDES, porque o BNDES não é um banco com agência, né? O BNDES é um banco que está concentrado basicamente num único prédio, né? E a gente usa a rede de agências que estão disponíveis no país. Daí a ideia de que, com todas essas novas técnicas digitais, das pessoas contraírem empréstimos, né? Tem aí uma potencial revolução na atuação do BNDES. Esse que é o debate da gente. E é nesse tema também que a gente trata de uma questão sobre a qual existe muita cobrança do banco. Como é que vocês chegam em empresas menores? Como é que vocês chegam mais longe no país, né? Então, dito isso, né, eu passo a palavra aí para o Ricardo e para o Corren, primeiro para o Ricardo, para se apresentar, complementar minha apresentação e começar aí a uma exposição inicial. Bom, Arthur, eu vou aqui primeiro agradecer, fiquei muito honrado com o convite. Tão legal quanto trabalhar no banco, né? Acabar sendo de uma certa forma lembrado, reconhecido, porque a gente eventualmente tenha não feito, mas tenha participado. E curioso aqui do seu convite, né? É que a minha carreira é toda de crédito e finanças, né? Mas no final eu peguei as áreas corporativas e acabei aqui num debate sobre transformação digital que, no final, vamos tentar aí fazer um link claro com o desenvolvimento, que embora tenha sido um processo interno, mas um processo interno relevante para se cumprir uma missão externa. Então, acho que... E no convite para o Dan, já tem aqui embutido uma semente do que pode ser mudado com as novas tecnologias, porque se nós estivéssemos debatendo há 10 anos atrás, certamente estaria alguém do Bradesco, do Itaú, aqui do nosso lado, dizendo a importância do repasse para o banco. Então, o repasse é importante, não deixa de ser importante, hoje ainda é crucial, mas eu acho que o fato de uma fintech se aproximar do BNDES, vir criando canais, certamente o Dan vai fazer contribuições de possibilidade. Então, aqui, só para começar, eu vou fazer uma contextualização em 2016, além de um ano bem difícil e confuso politicamente, né? Foi nesse contexto que eu fui à diretoria. Objetivamente, nessa área de operações indiretas, que além de ser metade do banco, Arthur, chega até mais que 90% dos municípios, uma pulverização bastante relevante. Em 2020 fez 41 bi, mas lá em 2016, se não me engano, nos 30 bi, que era metade do banco. 47 agentes financeiros repassam, e eu não estou falando das possibilidades ainda das novas fintechs, eu estou falando só dos agentes financeiros tradicionais. Cerca de 140 mil operações. No passado foram até mais operações no BNDES Online. Então, tem ainda, se somar com o cartão, que nem foi afetado por essa mudança, nós chegávamos a quase 400 mil operações. Isso tudo confere a importância de uma área. Por quê? Porque é a forma como o BNDES, e eu estou falando de 30, 40 anos atrás, a forma como o BNDES encontrou de cumprir a missão dele de chegar no micro, pequeno e médio. Ocorre que em 2016 a situação era, como todo processo novo que fica velho, né, ao longo do tempo, né, o BNDES vinha fazendo sempre algumas modificações nos sistemas, novos sistemas para atuar em novos programas. Esse processo ao longo dos anos levou a uma situação que o diagnóstico em 2016 era um banco com muitas reclamações externas, e aí nós estamos falando de Febraban, de cliente, de cooperativa de crédito, banco de desenvolvimento, a reclamação de uma demora excessiva na operacionalização da operação. Não só a demora, mas múltiplas plataformas colocando dificuldade dos bancos menores, na cooperativa de crédito e bancos de desenvolvimento, que são bancos naturalmente parceiros do BNDES na missão de chegar no pequeno e médio, eles não tinham recursos para atuar em várias plataformas, então eles acabavam tendo que escolher produtos. O tempo mínimo de processamento, que era o famoso FINAME, se tudo tivesse correto, era 5 dias, mas
esse era o tempo mínimo, era muito comum ter 10 dias de processamento, e tinham muitos que o pessoal chama de outliers, 40 dias de processamento, e um processamento que não agregava nada, porque era simplesmente pegar uma operação que chegou e desembolsar os recursos. O crédito já estava analisado pelo agente financeiro. Então, havia os processos, no fundo, eram de baixíssima densidade tecnológica. E era uma coisa interessante, porque era tudo era com computador, mas tinha muitas fases fora do computador. Isso fazia do digital. Então, isso fazia com que o processo entrasse e saísse da questão digital, o que conferia toda essa sorte de dificuldade. Esse conjunto de reclamações, e aí é interessante, porque à medida que, em 16, embora tivesse esse conjunto de reclamações, a impressão que me deu, quando eu assumi, é que já havia um amadurecimento da própria instituição de que era necessário fazer a mudança, né? Acho que a mudança é uma coisa interessante, porque é necessário um amadurecimento, né, e um convencimento. Então, nesse contexto, e aí os 3 presidentes a qual eu trabalhei com, né, o Diogo, o Paulo Rabelo e a Maria Silva, os 3 eram unânimes, era um assunto, embora num momento politicamente controverso, a digitalização era um assunto pacificado, né, o que favorece a questão da mudança. Então, eu assumi em junho, até entender o problema e ver essa sorte de reclamações de todo ator que tinha contato com esse banco. Vocês são lentos, vocês são ineficientes. Interessante que isso coloque em risco, inclusive, o funding, porque para que um BNDES tão lento, então é um acesso FAT direto, né? Então existe até o que seria uma perda, porque o BNDES, como você mesmo colocou, organiza um programa, né? Tem contrapartidas os programas do BNDES. Então, esse conjunto de reclamações teve um terreno fértil em toda a administração para fazer a mudança. Agora, Ricardo, era bom você falar funding, a gente lembrar que o pessoal funding não o dinheiro do FAT. Uma boa parte aliás, os recursos mais importantes do BNDES, que confere estabilidade aos recursos do BNDES, é o FAT. E o FAT está ligado a trabalhador, está ligado à pequena e média empresa, que está ligado a emprego, né? Então, é importante que o BNDES tenha uma atuação decisiva da pequena e média empresa, embora eu particularmente discorde da tese de que o BNDES deve ser o banco da pequena e média empresa. Ele tem que ser também o da pequena e média empresa. O banco é muito diverso para ser da pequena e média empresa. Ele tem que ser da inovação, da infraestrutura, da grande empresa que compra da pequena e média empresa. Então, existem várias formas de você atuar até lá. Isso, para mim, é bem claro. Eu diria que, quando eu chego lá, estava tudo preparado para a mudança. Tinha só uma questão a TI, a área de tecnologia da informação, era vista como uma área meio. E aí eu acho que foi a primeira. Tiveram 2 pilares da mudança. O primeiro pilar da mudança foi o foco no cliente. A gente parou de se justificar. Tá? Olha só, assim, eles têm razão. Ponto. Então, o que eu faço para mudar? Né? E o segundo foco foi trazer a área de tecnologia de informação para ser não um suporte, mas área fim do banco, no sentido de que ela era essencial. Num timeline muito rápido, outubro de 16, houve a decisão de se automatizar todos os processos. Dezembro de 16, houve a proposta da área. Então, a decisão de automatizar estava dada, e aí colocamos para a área de operações indiretas e para a de tecnologia de informação, para que eles estudassem a proposta, tá? Em julho de 17, nós estamos falando de 6 meses. Em julho de 17, essa área automatizou 25% do plano safra, o que significava automatizar mais ou menos 20% dos desembolsos. E isso em 17. 2 anos depois, virtualmente 100% já estava no que a gente chama de BNDES online. Tá? E aí, o que é interessante, assim, qual é a vantagem de fazer a coisa mais rápido? Primeiro, qual é as resistências? A resistência compliance, eu acho que eu tenho que, como você falou, tudo tem programa, então eu tenho que checar se está de acordo com o programa, será que vai dar certo eu tornar automático? Nós temos na cabeça muito que a automatização pode cair a qualidade, isso é uma coisa muito benedense, né? Agora, qual era a vantagem? A vantagem você unificava os canais, nós unificamos todos os canais, então canais de produtos, então
tinham 3 canais. Então, um agente financeiro, né, um banco, tinha que ter 3 plataformas para operar todos os produtos. Isso fazia com que alguns parceiros nossos só operassem uma plataforma. Quando você unificou, todos os produtos foram para a mesma plataforma. Isso abriu um caminho imenso para a cooperativa de crédito. Então, foi um ganho enorme. Para vocês terem uma ideia da importância do BNDES no crédito da pequena e média empresa, 5 bancos no país detêm 80% do crédito. Tá? Quando você vê as operações do BNDES, sem contar as fintechs que hoje estão fazendo um trabalho fantástico, e depois o Bruno vai falar um pouco, na plataforma BNDES, só esses 5 bancos detêm só 44% do crédito. Ou seja, há uma pulverização do crédito do banco absurda em relação ao status quo fora a plataforma do BNDES. Então, nós reduzimos o custo de operação, principalmente dos bancos menores, e aí, isso é uma coisa também interessante que eu queria colocar, às vezes você atira no que vê e acerta no que não vê. A gente estava mirando a melhoria dos processos, para isso focamos o cliente e trouxemos a área de tecnologia de informação para ser parceira do negócio, e nós começamos a ver, a partir dali, múltiplas possibilidades que não existiam antes, inclusive as fintechs. Por incrível que pareça, em 2016, estava começando o movimento, a gente não tinha essa percepção. A gente teve coisas que eu sei que o BNDES vai entender muito bem. A feira de ideias, chamada Ideia Lab, ela vem desse movimento das pessoas de, se nós fizemos isso, por que não melhorar, né? O Garage BNDES, o blockchain, eu li ontem ou antes de ontem que o BNDES está fazendo um acordo com o terceiro sobre o blockchain. O blockchain nasceu em 2017, nasceu do movimento de digitalização, nasceu da possibilidade de fazer coisas diferentes, porque a TI, uma vez que ela foi chamada para o negócio, ela também começou a gerar ideias, e não só na área de operações indiretas, mas esse derrame, né, de possibilidades foi para a área de operações diretas. O portal do cliente, que hoje é digital no banco, também foi criado nessa época, e novos produtos. Nós temos o Finame Direto, que me falaram que hoje é um produto extremamente importante na área de operações diretas. O Finame Direto, na verdade, é o Finame feito pela operação, feito direto com o BNDES, que não era feito. O Finame era sempre feito de forma indireta. Então, hoje tem o Finame Direto, também automático. Foi criado o canal, o portal MPME, e a gente chegou nas fintechs através de um concurso. Nós fizemos um concurso para conhecer o universo de fintech, foi quando a gente conheceu... Então, Ricardo, você está falando o Finame Direto, né? O Finame é a linha do BNDES que financia a compra de máquinas e equipamentos, né? Máquinas e equipamentos que tem lá um determinado conteúdo nacional, né? A gente não, tecnologia, né? Na verdade, estamos falando de tecnologia. Estamos falando de tecnologia, ou seja, é uma forma do BNDES apoiar os setores de bem de capital, bem de capital e nacional, né? E aí o que você está falando é uma coisa muito interessante. Você está falando que através de adotar novas tecnologias, o BNDES está conseguindo fazer essas operações de forma direta, ou seja, sem intermediários. De forma relevante, tá, Arthur? De forma relevante. Não é pouco dinheiro, não. É um desembolso já significativo para a área industrial. Hoje é um desembolso bastante importante para a industrial do banco. Eu queria te interromper só para explicar uma coisa para as pessoas que podem não ter compreendido uma questão fundamental do que a gente está discutindo aqui, tá, gente? Olha só. Quando você tem... A economia de escala no setor financeiro, ela é gigante, tá certo? Ela é gigante. Imagina se o Ricardo monta uma consultoria e pega dinheiro emprestado no BNDES. Vai ter que ter técnicos do BNDES que vão ter que examinar as condições, o projeto da consultoria do Ricardo, etc. e tal. Se uma empresa 10 vezes maior que ele for pegar dinheiro no BNDES, nós vamos ter um trabalho não muito diferente para examinar todas as condições creditícias. Quer dizer... agora, só que essa outra empresa vai pegar 10 vezes mais dinheiro do que o Ricardo. Então, assim, a eficiência de emprestar para o grande é muito maior. E, às vezes, não é nem viável a análise, assim, não pagaria o salário de um analista de crédito, ter que examinar operação por operação. Então, assim, por isso que o BNDES não pode receber diretamente do grande ao pequeno aqui. A gente precisa, para atender os empréstimos menores,
de técnicas de tecnologia que automatize isso de alguma forma. E é por isso que essa discussão é fundamental. Na medida que todo mundo fala que tem que atingir o pequeno e o médio, como o Ricardo falou, isso é um dos objetivos, não é o único, o BNDES não é o banco disso, mas é também o banco do pequeno e médio, ele tem que avançar nisso, daí a relevância do tema que a gente está discutindo. E só para dar número que você colocou, Arthur, 99% no número de operações são na área de operações indiretas, 99%, 400 mil, mas é metade do desembolso, então há uma eficiência na digitalização absurda. Eu queria, só para fechar e chamar o Dan, dizer o seguinte, esse processo de tecnologia, esse processo de inovação de processos, né, o processo de inovação de processos internos, essa aproximação da TI ao negócio gerou essas inúmeras possibilidades. Agora, eu queria, antes de passar para o Dan, só dar um número que é muito forte. Eu falei que demorava 5 dias, não muito, é muito comum 10 dias, chegando a algumas coisas 40 dias de processamento. Hoje é menos de 1 segundo, porque é máquina a máquina. Nós pegamos toda a regra de negócio e colocamos dentro da máquina. Então, hoje o BNDES opera máquina a máquina nas operações de micro, pequena e média empresa. E eu queria só fazer uma provocação de futuro. Porque, no fundo, a gente está falando de uma coisa em 16, 17, 18, provavelmente continua em 19, eu imagino que o BNDES tenha continuado esse processo com mais ou menos intensidade, e a gente fica pensando o seguinte, como é que é possível fazer isso, né? Eu gostaria de falar uma coisa, porque eu sei que tem uma discussão muito forte hoje dentro do banco de transformação cultural. Transformação cultural que existiu, né, ela não foi pensada a priori, nem colocada a priori, ela foi executada. E como é que se executou a transformação cultural? Ela é de tal ordem, ela, simplesmente com convencimento, com engajamento. Você sabe quando eu percebi que a coisa tinha, entre aspas, saído do meu controle como diretor, mas, na verdade, tinha entrado no controle coletivo do processo? Foi dia 1º de julho de 2017, num sábado, né, 1º de julho de 2017, no meu Facebook, eu vi um analista de sistema do banco com uma foto da catedral e um crachá do banco, dizendo assim, Go APA. Go APA. Trabalhando pelo desenvolvimento. Não, estou aqui porque acredito no desenvolvimento do Brasil. Aí eu reconhecia, o nome dele é Sasha Kalinovski, quando ele ouviu isso, ele citado, eu achei interessante isso. Falei, o que o Sasha está fazendo lá? Aí eu falei assim, poxa, segunda-feira é o grande dia. Ele, não, é quarta. Ou seja, o analista de sistema estava num sábado do banco, terminando, APA aprovação automática, é o nome fantasia do sistema online que a gente estava fazendo. Ele estava, num sábado, dizendo que estava trabalhando pelo desenvolvimento do Brasil, ele é de analista de sistema, dizendo que, na verdade, o Go Live, né, o início do processo ia ser quarta e não segunda. Ele sabia ou não, porque eles já tinham decidido que o melhor momento era na quarta e não na segunda. Eu falei, não, realmente a organização ganhou, o projeto ganhou a organização. A transformação cultural foi, eu estou lá porque eu não estou fazendo um software, né? Eu estou fazendo algo que vai mudar a cara do Brasil. E isso internamente me surpreendeu bastante. Nós saímos de 5, 10 dias para 0, né, segundos, né, alguns segundos, e o depoimento mais marcante que eu tive foi em agosto de 17, ou seja, o sistema já estava funcionando, começou a funcionar no Plano Safra, uma pessoa de Pronaf, que é agricultor familiar, numa feira, ele deu um depoimento e falou o seguinte, pela primeira vez em 20 anos, 25 anos, não sei quando é que o BNDES começou a apoiar o Plano Safra, pela primeira vez o custeio chegou na hora do custeio. O BNDES normalmente reembolsava o custeio. Ele não fazia o custeio, na verdade ele reembolsava. Então, assim, como é que a digitalização interna transforma a vida da pessoa lá fora? Ele teve o dinheiro, o tempo e a hora. E aí, eu queria, então, falar o seguinte, dentro das múltiplas possibilidades que se abriram e que ainda estão aí, né? É claro que nem todas ainda foram absorvidas, o Dan vai falar um pouco agora das fintechs, eu acho que tem um caminho imenso, fintechs, descontos recebidos. Ô, Ricardo, por que você não volta para falar sobre isso depois? Você vai, a palavra vai voltar para você. Vamos deixar porque o Dan já tem muita coisa para comentar e eu ainda vou querer que ele explique para a gente e para o nosso espectador o que são as fintechs, como é que está o setor no Brasil
E também como é que ele vê essa parceria com o BNDES, né? A importância dessa parceria com o BNDES para o setor de fintechs. Isso. E também tem ideia, ele tem muita ideia, Arthur. Ele tem muita ideia, ele é bem criativo. Dan. Então vamos lá. Obrigado, Ricardo. Com a palavra, Dan. Primeiro, agradecer de novo, né, a participação. Como o Ricardo falou, a gente já tem várias parcerias com o BNDES. Me lembro quando a gente entrou em contato a primeira vez, foi indiretamente através da Maria Silvia, e a resposta foi super positiva, né, Ricardo? Você lembra? Tipo, a gente ficou extremamente surpresos, assim, né? E desde então a gente ficou super impressionado com o corpo técnico, né? E também como a diretoria sempre foi aberta a ideias, né? Então, assim, nem sempre da maneira como a gente gostaria que acontecesse, mas, assim, sempre muito debate, muita conversa. Meu time de tecnologia foi conhecer a equipe de tecnologia do BNDES e teve uma troca muito super saudável, assim. E sempre foi uma grande surpresa para a gente, tá? Sempre foi uma surpresa muito positiva, tá? Quando eu falo de fintech, falo um pouco de fintech de crédito, que é a área que a gente atua, né? Então, só para dar um review, a Finpes é um marketplace de crédito. A nossa ideia, eu venho do setor, né, de banco comercial, e quando eu estava no banco comercial, eu percebia que as empresas, elas não sabiam encontrar, né, o banco que tem desejo de prestar para elas, e ao mesmo tempo o gerente de banco visitava um monte de empresa que não tinha nada a ver. E aí, como em 2006 eu já tinha trabalhado em inteligência artificial, foi, cara, se a gente aplicar um algoritmo muito simples aqui, a gente consegue tornar essa aproximação entre empresas e instituições financeiras muito mais, assim, produtiva, né? Muito mais assertiva. E aí eu criei a Finpes, que basicamente o que ela faz? Ela compara, né, as características das empresas que estão buscando crédito com as características dos bancos, né, para quem eles querem dar crédito. E uma vez que dá matching, né, entre a empresa e o banco, ela gera a proposta em nome dos bancos. Então, ela transforma um processo. Como um programa de encontro. Como um programa de encontro desse tipo. É o Tinder, né? Como o pessoal fala, o Tinder do crédito. Mas esse processo costumava demorar meses, né? Porque a empresa tinha que contratar um consultor, ir atrás das instituições financeiras, e aí ver quais delas tinham apetite. O intuito é que ele demore segundos, pelo menos a busca do crédito, para encontrar quem é o parceiro certo, né? Mas tem uma segunda perna, que é a perna, de uma vez que você encontrou o parceiro certo, todo o processo, né, que você demanda de formalização daquele crédito, captura de informações, e isso ainda demora, né? Então, assim, se eu pudesse falar um pouco de fintech de crédito, as fintechs de crédito são as instituições, né, são as empresas que conseguem transformar esse processo de dar crédito, né, que o banco demora, para uma pequena e média empresa, 15 dias, de vez em quando 30 dias, em horas, né? Então, quando a gente começou, em 2018, era bastante, assim, desafiador, porque tinham muitas empresas, a gente tinha essa tecnologia de encontrar o parceiro certo, só que você tinha pouco financiador que estava equipado para aguentar um negócio desse, então a gente gerava um monte de empresas para instituições financeiras, demorava um século para voltar. E aí agora as coisas estão evoluindo, né? Mas, assim, hoje as fintechs, né, você tem algumas fintechs que realmente, assim, aprovam no mesmo dia, via algoritmo, não tem nenhum tipo de interferência humana. Elas têm API, né, que é o protocolo de troca de informação, então eu não mando e-mail como tem que mandar para banco, né, com informação, é tudo via API, eu já carrego a esteira dessas fintechs. Então, assim, elas têm um processo, né, de análise e concessão de crédito que demora horas em vez de dias, né? E isso para o empresário, especialmente para o pequeno e médio empresário, né, é essencial, né? Porque esse cara muitas vezes não tem fôlego de esperar 1, 2 meses, que é o processo normal de um banco, né? As fintechs ainda são muito pequenas. Fala, Ricardo. Você faz isso, mas ainda não para o BNDES. Você faz isso para bancos comerciais, né? O que você está falando? Esse match de crédito. O match de crédito é para banco comercial e empresa. O match de crédito hoje é para banco comercial e fintechs, basicamente, né? A gente hoje é 100% focado em capital de giro, a gente já teve outros tipos de duplicado e tal, mas o que o empresário precisa mesmo, o que o empresário precisa é capital de giro. Então a gente é especializado em capital de giro, né? E aí, assim, basicamente, como eu falei, o papel das fintechs é assim, é você transformar o processo de crédito num processo muito rápido e muito simples. Então, por mais que a gente tenha vários bancos conectados na plataforma, né, grande parte da liquidez do crédito vem das fintechs, né? Então, a gente conecta hoje, a gente tem 100 mil empresas na plataforma, né?
e conecta ela com instituições financeiras, bancos médios, principalmente, fintechs, FDICs, né? Hoje a gente tem um FDIC, inclusive em conjunto com o BNDES, com a BIS Capital, com a Empírica e com a Gauss. Então, a gente cria bolsões de liquidez, né, para as pequenas e médias empresas. Né? E quando eu falo pequenas e médias, eu diria que 80% a 90% da nossa concentração são empresas que faturam menos de 10 milhões de reais ano. Então, você está falando de empresa que desde fatura 400 mil reais ano, né, de faturamento, até empresas que faturam 10 milhões. Esse seria o grosso hoje do que a gente atende. Perfeito. Qual é a parceria que você tem com o banco? Explica um pouco como é que você atua com o banco, como é que o BNDES te ajuda, né? E como é que você pode ajudar o BNDES? Porque para mim sai como você quer. Então, o que você gostaria do? Acho que Ô, Ricardo, a questão para mim é a seguinte: hoje o BNDES atua direto com as fintechs, ou são as fintechs, você estava falando antes, né? O banco continua fazendo via banco comercial e os bancos comerciais é que contratam as fintechs? Como é que funciona isso? Hoje você tem o canal MPME, né? Então, acho que foi a primeira estratégia do BNDES, né? Acho que tem muita pequena empresa que chegava no BNDES, e como você falou, né? O trabalho que dá para o BNDES analisar uma pequena empresa é o mesmo que dá para uma média grande, então não faz sentido. Então, o BNDES fez uma chamada de fintechs, né? Que pudessem conectar essas empresas que chegam no banco, né? Com o mercado financeiro, né? E conseguir criar para elas. Então, acho que esse é uma das primeiras estratégias do BNDES, super boa, né? É interessante que origina empresas de muita qualidade para a gente. As empresas que vêm do BNDES, por mais que sejam pequenas, assim, elas são de muito boa qualidade em geral. Você consegue converter aquele crédito. E o segundo foi aquela chamada que o BNDES fez em 2020, né? Para basicamente dois estilos de fundo, um que era originadores, que são grandes originadores, outro que era para fintechs, né? E esse para fintechs foi super interessante, porque você realmente viu várias fintechs, né, conseguindo funding do BNDES e através de FDICs, né? Então o BNDES assumia a cota sênior e a fintech assumia a cota subordinada. Então, só para explicar para quem não sabe, é um fundo em que quem perde primeiro é o que a gente chama de cota subordinada. Então, antes do BNDES perder qualquer dinheiro, o investidor da subordinada já perdeu todo o dinheiro, então tem uma camada de proteção adicional para o BNDES. Mas foi a primeira vez que ele fez esse trabalho junto com fintechs, né? E esse eu acho que é um caminho muito bom para trabalhar com fintechs, porque você tem muitas fintechs no Brasil que dão crédito para PJ, né? E o difícil para elas é conseguir realmente um funding a um preço atrativo, né? Hoje você tem várias casas querendo dar funding para fintech, mas sempre quer uma participação na empresa em troca, né? Então, isso que o BNDES fez foi totalmente inovador, né? A gente, inclusive, junto com uma outra fintech, conseguiu montar um fundo de 400 milhões de reais, né? Em que nós e a outra fintech e investidores tomamos uma cota subordinada, né? E esse fundo tem sido um sucesso, né? A gente está há 5 meses, já emprestou mais de 200 milhões de reais. É só, como eu falei, para a empresa que fatura, em geral, tem até 10 milhões de reais. Então, 50% da empresa que fatura menos de 5 milhões de reais. Então, assim, dessa maneira, o BNDES conseguiu realmente fazer com que o crédito chegasse às PMEs, né? A gente imagina que, durante a vida do fundo, a gente vai impactar 7 mil empresas, né? Então, essa é uma estratégia muito inteligente que eu acho para o BNDES impactar pequenas empresas e médias, né? Porque as fintechs, a especialidade delas é realmente originar e analisar essas empresas, né? Então, acho que essa é uma estratégia que funciona super bem. Você tem uma ideia, foram 73 propostas que o BNDES recebeu, né? Para 12 que foram, no final, escolhidas. Foram 73 propostas. Então, ainda tem, inclusive, se o BNDES quiser, tem mais gente querendo aí, né, montar essas estruturas para dar dinheiro para a PMS. Então, assim, eu acho que o BNDES tem agido da maneira correta, né? Nesse sentido. Eu queria além de ampliar assim, o alcance do banco, a pergunta para vocês dois, tá? Como é que a gente pode esperar a atuação das fintechs? Elas podem ter algum tipo de efeito no nível da taxa de juros, redução de spread, esse tipo de coisa, difusão delas? Vocês acham que tem um impacto desse tipo? E a outra coisa que eu queria saber é o seguinte: o BNDES ele empresta crédito buscando sempre contrapartida das empresas, né? Que elas adotem, por exemplo, uma determinada meta de conteúdo local, algum tipo de meta específica. Assim,
essa operação digital e operação via fintech, aí vocês esclarecem aí, ela também é customizável para esse tipo de coisa, para essa exigência de contrapartida? Ou você acha, assim, Ricardo, que tem que ser uma coisa mais... Não, essa linha de atuação é mais uma linha de atuação para a gente atuar para ampliar o acesso das empresas. Vai ser sempre capital de giro mesmo, mas eu vou dar acesso a mais empresas para os recursos do BNDES. Essas são as duas questões aí que eu queria deixar para vocês. Você responde, Dan? Responde, depois eu falo. Então, eu acho que quando você fala de democratizar porque assim, no final das contas, né, crédito, no final das contas, é você entender a capacidade da empresa pagar ou não, né? Não tem muito como fugir disso, né? Então, assim, eu acho que no final, democratizar o crédito, eu acho que você deveria, né, da maneira que foi feita, você dar crédito para todas as empresas que pela sua análise de crédito, merecem receber aquele crédito, né? Eu já vi algumas propostas em você misturar, né? Então a empresa tem que fazer A, B, C ou D, e não tiveram assim tanta atração, né? Então, assim, eu acho que quando você vai democratizar o crédito, você não pode fazer exigências. Por exemplo, uma das exigências aí para a gente conceder crédito para essas empresas é que elas tenham CND, o que é básico, né? Para BNDES. Elas têm o quê? É bom CND, explicar, né? A certidão negativa, sim, né? Tem que estar em dia com os impostos. Tem que estar em dia com os impostos. Isso aí. Mas, assim, eu acho que, no final das contas, se você não impor, né, travas adicionais, eu acho positivo, senão teria que até que ser acho que o crédito até subsidiado, né? E aí, em relação a fintechs versus o custo do crédito, o crédito, no final das contas, é um pouquinho relacionado ao custo de capital, né? Então, assim, o que você tem que medir nessa balança, né? Uma fintech, ela faz um empréstimo para uma empresa pequena, que ela não tem histórico, não tem relacionamento comercial, que é uma coisa que o banco tem, né? E só com o aval do sócio. Então, não pega garantia, é um negócio que realmente sai rápido, né? O banco, por outro lado, ele vai cobrar uma taxa menor, porque o custo de capital dele é mais baixo, mas, em geral, é um parto, né, esse processo, né? Demora 1 mês, 2 meses, o cara sempre pede alguma coisa em troca, né? Abre uma conta aqui, desconta uma duplicata ali, dá uma garantia. Então, assim, o que a gente tem percebido é que o empresário ele está buscando muito mais agilidade, né, e menos burocracia do que uma taxa assim menor, entendeu? Isso que a gente percebe com as fintechs hoje. É óbvio que quando a empresa cresce, né, aí você fala, empresa de 20, 30 milhões de reais de faturamento ano, 50 empresas de fintech, não, porque a taxa que essa empresa capta no banco, ela não vai conseguir numa fintech, né? A fintech, a expertise dela são empresas menores mesmo, né? Arthur, eu vou dividir a sua pergunta no curto e no médio prazo, né? No curto prazo, a taxa de juros é dada pela concentração bancária e dificilmente as fintechs vão conseguir abrir competição suficientemente com os bancos para ganhar. O que as fintechs fazem hoje é um pouco que o Dan colocou, acho que dá acesso a mais empresas, né? Talvez algumas empresas que vão na fintech não iriam nos bancos, porque os bancos não aceitariam, porque os bancos, de uma certa forma, têm o mesmo problema que o BNDES, em escala um pouco menor. O banco empresta uma empresa de 10 milhões de faturamento, 20 milhões de faturamento, mas de 400 mil, nem o Itaú e o Bradesco talvez consigam chegar lá em larga escala. As fintechs são mais ágeis para isso. Então, eu acho que no curto prazo não mexe em taxa de juros, mas tem uma concentração bancária, ela é preponderante. A concentração bancária no Brasil é absurda, né? Absurdamente grande, né? Ela é absurda em várias dimensões, né? Ela é indesejável e ela é muito grande. Então, eu acho que agora... Eu queria colocar algumas questões a partir daí. Primeiro, nesse momento, eu acho que o acesso ao crédito se sobrepõe a qualquer contrapartida. É o que o Dan está falando. Há tão pouco acesso ao crédito que, nesse momento, o acesso ao crédito é a contrapartida, né? É a própria contrapartida, é a próprio programa do BNDES. Então, dar acesso... E aí, depois eu queria uma provocação para o Dan. Eu queria que ele comentasse como é que ele viria, se acha que é possível o BNDES tomar parte desse risco, não em FDIC, mas em crédito, assim como os bancos tomam, né? Como é que o BNDES poderia, através de automatização, né? Que essa seria uma grande questão. Eu conseguia atingir um nível de empresa pequena, automática, correndo risco de crédito mesmo. Sem ser sênior, né? Correndo mesmo. Mas antes do Dan responder, eu queria falar também o seguinte: o apoio às fintechs, per si, também eu acho que pode vir a ser revolucionário no médio e longo prazo.
Porque se uma FinPass e concorrente da FinPass, né, elas começarem a crescer no crédito, elas vão começar a incomodar o banco em outras faixas de faturamento. Então, eu acho que o BNDES devia ter uma estratégia de médio e longo prazo de apoiar as fintechs per si. As fintechs elas tinham que ser fortalecidas, não porque elas vão abrir concorrência com os bancos amanhã, depois, talvez não no ano que vem, mas o sistema, talvez, assim como hoje as cooperativas de crédito já fazem um papel relevante no crédito para o pequeno e médio, né? Sicredi, Cressol, acho que as fintechs podem, no futuro, ter um papel tão relevante quanto as cooperativas de crédito e talvez até se encontrem, né? A tecnologia pode proporcionar isso. A tecnologia de informação, ela tem esse papel disruptivo. Coisas que pareciam inacreditáveis começam a acontecer, né? Então, essa é a questão. E a questão da contrapartida, só para terminar e o Dan responder a provocação, eu acho que, nesse momento, o acesso é a contrapartida. Agora, acho que o BNDES não pode se furtar, como Banco de Desenvolvimento, ser agressivo no crédito, tentar usar a tecnologia para ampliar, seja via fintech, seja utilizando a fintech para correr risco de crédito direto, e fazer as avaliações periódicas da sua política. Porque, assim como hoje o acesso ao crédito ele é per si a contrapartida, pode ser que há 10 anos vocês tenham razão. O mercado de crédito seja mais maduro e eu tenho que começar a cobrar contrapartidas. Mas, nesse momento, eu acho que o próprio acesso ao crédito ele é relevante. O Brasil ele é muito, muito concentrado, as empresas têm muitas dificuldades e é necessário que a gente amplie a base de empresas capazes de pegar crédito. Inclusive, acho que o que as fintechs fazem é também uma educação financeira para o empresário. Porque o empresário ele começa a pegar crédito, né, e começa a ter essa dimensão. E aí eu queria incluir uma pergunta também nesse pacote para o Dan aí, que é o seguinte: vocês têm estatísticas de quantas empresas tomaram crédito pela primeira vez a partir da fintech, por exemplo? Acesso nesse sentido mesmo, quer dizer, o cara nunca teve acesso a crédito e passou a ter via fintech. Qual é essa para a gente ter uma ideia, a gente está falando de acesso, né? Qual é exatamente esse grau, do que a gente está falando em termos de acesso aí? Então, a gente tem interessante que eu falar disso agora, né? Que inclusive tem uma fintech que está conectada com a gente, que uma das coisas, das estatísticas que eles mantêm é isso, né? Quando você é o primeiro crédito de uma pequena empresa, né? Eu não passo exatamente a porcentagem, mas a visão que tem é o seguinte, né? Para você ser uma empresa e você conseguir o crédito, você tem que já ter algum histórico com o banco, né? Se você abriu uma empresa faz um ano atrás e você não mantém um histórico com nenhuma instituição financeira, é muito difícil você conseguir o crédito. Então, assim, e isso não quer dizer que são créditos ruins, né? De maneira alguma, né? Porque você provavelmente, inclusive, vai ser o primeiro endividamento daquela empresa, né? Então, eu não diria que hoje é extremamente relevante, tá? No universo de empresas que estão conseguindo crédito via fintechs, mas é um número, sim. Você tem um grande número de pequenas empresas que estão conseguindo crédito pela primeira vez através de uma fintech. Que realmente no banco é muito difícil. Dan, se você é a BIS Capital que é o seu parceiro nessa... No fundo eu talvez se eles tivessem essa porque depois a gente pode colocar com um link, né? Se eles tivessem estatística, de repente a gente coloca, o que eu acho que é extremamente relevante, que talvez seja a avaliação, né? O que eu vejo de avaliação, talvez essa seja uma boa avaliação, né? Qual é o primeiro crédito? Meu primeiro crédito, vamos dizer assim, né? E eu queria que você enfrentasse aí o desafio seguinte: o BNDES correndo risco direto, sem cota sênior, utilizando a fintech, isso você acha que é possível? Acha que isso é desejável ou não? O FDIC já nesse momento já cobre totalmente as necessidades? Assim, eu acho que o bom do FDIC, assim, primeiro, né, para o BNDES fazer isso, eu acho que você poderia fazer white label. Você tem hoje várias fintechs de crédito por qual o BNDES poderia abrir para o white label, né? Explica o que é o white label. O que é? Explica o que é o white label. O white label é basicamente assim, até uma proposta que a gente fez para o BNDES, né? O BNDES, quando foi montar o canal MPME, a gente falou, vocês querem montar um negócio que a gente já tem montado, né? Então a gente pode fazer uma plataforma que tem a cara do BNDES, com tudo do BNDES, ninguém vai saber que é a FinPass, né? Só que já está montado, né? O BNDES não topou, mas, por exemplo, a gente tem white label hoje com o BEV, com Minerva, tinha com o próprio BTG, então
a gente montou várias esteiras de crédito, né, em que tudo da esteira da FIPES, inclusive o time de atendimento, mas o cliente não fica sabendo, né? Então, você poderia fazer... Hoje você tem várias fintechs que já tem aí um modelo de crédito bastante robusto que o BNDES poderia utilizar no modelo white label, que o pessoal fala de Credit as a Service, né? Ou seja, o BNDES, a portal seria como se fosse o BNDES, mas é operado pela fintech. Fintech. O cliente acha que é o BNDES, né? Exatamente. Só para também esclarecer o que é o FDIC, porque a gente já falou de FDIC várias vezes, só para esclarecer para as pessoas que nem todo mundo é técnico, né, no assunto. O FDIC é um fundo, na verdade é um fundo, onde investidores colocam dinheiro e ele vai descontar recebíveis. Então, ele desconta recebíveis e dá o crédito para a empresa. A empresa pequena vende para alguém, esse alguém não paga à vista, ele paga com recebíveis, né? E aí ele vai, o empresário, em vez de ficar esperando receber da empresa que ele vendeu, um pequeno fornecedor, tem até a ver com o apoio do grande BNDES, né? Uma grande empresa compra de um pequeno fornecedor, ela não paga à vista, ela paga a prazo, e aí esse pequeno empresário, em vez de esperar esses 3 meses para receber, ele vai pegar esse crédito e descontar no que a gente está chamando de FDIC, que é um fundo de direitos creditórios. Isso antecipa. E por que é bom para o empresário? É bom para o empresário porque, no fundo, o FDIC ele corre o risco da grande empresa, né? Porque então é um mecanismo financeiro de antecipação de recursos para o pequeno e médio. Mas o white label eu acho que é importante. O BNDES poderia ter uma plataforma white label, né? Ou seja, para o cliente é BNDES, mas toda a operação de crédito, né? Toda a análise seria de uma fintech. 1, 2, 3, 4, 10 fintechs, né? Não precisa ser de uma fintech só. Tá, eu acho que o importante seria isso, né? Você dá chance para várias fintechs. Isso eu acho que é uma coisa que o BNDES se preocupa muito, eu acho que é razoável, né? É você não empoderar uma fintech só, né? Você dá chance para várias, né? E aí eu acho que a estrutura do FDIC é legal nesse sentido, né? Porque assim, você fala, olha, eu te empresto o dinheiro, né? Mas desde que você assuma o risco inicial. Então é uma maneira de você alinhar aí o risco do BNDES com o risco da fintech, né? Então eu acho que assim, o BNDES poderia fazer o white label, mas eu acho que também o caminho dos fundos não é um caminho ruim, não, viu, Ricardo? Tá bom. Não, eu particularmente acho que quando você tem falta de alguma coisa, e exatamente o acesso ao crédito é difícil, nós temos que ter vários canais, caras. Escolher um caminho pode ser... Se você escolher o caminho errado, você ficou preso, né? Não, eu gosto da questão dos FDICs também. Ô, Ricardo, eu queria te perguntar, assim, aí talvez seja uma coisa mais ampla, certamente uma coisa mais ampla que as fintechs. Quer dizer, a gente falou aqui da economia de escala do setor financeiro, né? E como a razão pela qual a gente faz operações indiretas. Só que nas operações indiretas do banco, que a gente estava falando aqui, é basicamente metade do volume do que o banco desembolsa, apesar de ser a grandíssima maioria em termos de operações, né? Quase 90%, você falou 99%. 98,3%, 99%, daí depende do ano, né? Mas nas nossas operações indiretas, além de resolver essa coisa da escala, a gente também resolvia a questão da garantia, né? Porque era o banco que usa o recurso do banco na operação indireta, que ficava com o risco de um default. E é ele que se acertava com a empresa em termos de que garantia deveria exigir. Quando o BNDES começa a se mover nessa direção de fazer de forma automática, direta, por exemplo, a Finame, como é que o problema da garantia é resolvido? Bom, o Finame direto ainda é empresas grandes. O Finame direto, ele atinge a pequena e média empresa fabricante de bem de capital, mas quem pega o crédito é a empresa maior. Então, eu faço uma análise de crédito normal. Tiveram várias ideias do BNDES ir para empresas menores com automática. E aí seria automático mesmo, porque seria... E aí teria que enfrentar o problema da garantia de uma forma diferente. E que o FDIC, puxando aqui o que o Dan colocou, ele não enfrentou o problema de garantia, mas ele alinhou interesses. O que ele faz? Se a primeira perda é da fintech, a tendência é que a fintech coloque bons créditos, porque a primeira perda é dela. Não é uma garantia, mas é uma questão de alinhamento de interesse. Eu acho, Arthur, aí o que eu acho, e na época que eu estava como diretor, o superintendente compactuava com essa ideia, os técnicos também, mas e a própria área de crédito estava disposta a fazer uma análise disso,
se tornar automático, sem garantia, pequena e média empresa, eu acho que a melhor maneira de fazer isso seria, de uma certa forma, aí sim, não fazer aberto o capital de giro para todo mundo, mas escolher. Eu sei que escolher setor parece um negócio dramático, né? Mas é assim, é escolher setor mesmo. Qual é o setor que o BNDES está disposto a correr mais risco? Eu não vou correr riscos iguais pelo país inteiro, mas eu posso correr riscos, por exemplo, no setor de mais tecnologia. Por quê? Porque tem a externalidade. Então, se ainda estivesse no comando de uma diretoria e estivesse tocando essa agenda, eu faria uma discussão interna e talvez até externa, né, de que setores que o BNDES deveria apoiar de forma automática, correndo mais risco, correndo risco direto, e aí, evidentemente, tem que circunscrever o montante que você pode vir a eventualmente perder, mas em setores que tenham externalidade. E aí, certamente, seriam setores de conteúdo tecnológico, setor de bem de capital, porque eu acho que isso faria com que, no limite, emprestar para a fintech emprestar, ou seja, é uma questão de por que eu uso a fintech? A fintech, eu estou falando fintech de crédito. Eu quero também deixar claro que no canal MPME, né, no canal da micro, pequena e média empresa do BNDES, tem fintechs de gestão também. E lá as pequenas e médias empresas vão lá e elas pegam educação financeira de graça, né? O BNDES não cobra nada por isso. Elas têm acesso a sistemas de controle de estoque, chamados ERPs. Então, existe um mundo de fintech para além de crédito, né? Tem fintech, por exemplo, exclusiva de recuperação de crédito. Então, que estão se desenvolvendo. Né? Tudo que eu estou falando, assim, nós estamos vivendo o desenvolvimento disso. Nós não tem nada acabado. Então, se fosse sugerir, né, o BNDES vai entrar num crédito direto para micro, pequena e média empresa, né? Eu acho que nós temos que fazer recorte. Não dá para entrar no micro, pequena e média empresa de peito aberto, porque certamente você vai ter tanto default que não vai se sustentar. No limite, as próprias fintechs deveriam ser estimuladas, porque elas são centrais numa eventual disrupção do setor financeiro. Tá? A gente não está falando aqui, mas as tecnologias, né, que a gente anda ouvindo, né, blockchain, metaverso, tudo isso em algum momento vai convergir para coisas factíveis, que hoje parece muito distante, mas o BNDES só vai conseguir capturar a oportunidade se tiver em contato com essas tecnologias. Por isso que esse lançamento do TCU é interessante, o apoio às fintechs é interessante, o apoio à fintech de gestão é interessante, o apoio à fintech de recuperação de crédito é interessante, porque isso tudo vai compondo um conjunto de oportunidades que, em algum momento, uma oportunidade mais real se materializa. Então, objetivamente, respondendo a sua pergunta, eu escolheria setores com externalidade. E ali eu decidiria correr mais risco. Tá? E eu não preciso correr risco sozinho, não. Eu posso correr risco... Porque o que o Dan falou, que o BNDES é sênior e a fintech Esse programa vai precisar... Esse programa vai precisar de inserções, porque ele... bem, nosso público é um público mais amplo, não é um público de finanças, isso, né? Isso. Então, muita coisa que a gente falou aqui, talvez precise de alguma inserção, alguma coisa para explicar. Até essa coisa básica, né? De que assim, um banco empresta, a rigor, ele cobra uma taxa que depende da taxa de juros básica da economia, a taxa de juros básica que ele capta e de um prêmio de risco, um spread de risco que depende da situação creditícia de quem está tomando esse empréstimo. É lógico que esse spread de risco ele depende e ele vai ser menor se quem está tomando o dinheiro pode oferecer alguma coisa em garantia, porque isso reduz o risco, mitiga esse risco. Então, essas são os parâmetros básicos, né, que que pressupõe a boa parte da nossa discussão aqui. Isso. Olha só, esse debate é um debate que está enfrentando uma questão que tem muita gente sempre falando. Eu acho que foi um primeiro certamente vão se seguir outros programas sobre isso, mas a gente está chegando ao final aí do programa. Parece que passou rápido, né? Mas a gente tenta manter nesse período de 1 hora para o pessoal realmente... Não ficar cansativo, né?
Aí eu queria meio que dar a chance para vocês fazerem as considerações finais, para a gente ir concluindo, e eu acho que aqui um registro importante dessa fronteira aí de atuação do BNDES e de como é que está, para onde está evoluindo o mercado de crédito. Posso começar rapidinho, Ricardo? Porque aí eu acho que o Fel tem uma coisa BNDES fazer que seria muito, muito legal e importante para o BNDES. Tem vários bancos que estão fazendo hoje, que é uma aceleração, né, de empresas, né? Mas não uma aceleração por aceleração, né? Como o exemplo do Garagem. É assim, ele traz as fintechs para dentro do banco e fala assim, olha, vamos junto trabalhar, eu vou abrir o banco para você e entender quais áreas você pode ajudar o banco e fazer negócios com o banco. E tecnologia, isso funciona bem para caramba. Então, a gente participou, assim, numa aceleração com um banco de investimentos, né? Relevante, um dos mais importantes do Brasil, e foi show, porque assim, você vai conhecendo partes do banco e fala assim, a minha tecnologia pode ajudar aqui, minha tecnologia pode ajudar ali. E a gente acabou fazendo vários projetos. Então, acho que uma maneira legal que o BNDES poderia fazer essa aproximação é criar, né, um garagem fintech, mas com o objetivo realmente de ver dentro o que essas empresas podem contribuir para melhorar a tecnologia do próprio banco. E seja na área de crédito, seja, né, diversas áreas aí que as fintechs atuam. Então, acho que isso seria uma ideia legal aí para o BNDES abraçar. Bom, Arthur, essa sugestão do Dan já valeu o debate, né? Uma ideia muito legal. Eu acho que vou pegar o gancho do Dan, então, para fechar, né? Essa coisa de o processo de transformação digital que iniciou, eu não vou dizer iniciou, porque parece que nunca foi feito nada, não é bem isso, iniciou, não, mas que, vamos dizer, acelerou em 16. Porque o banco sempre teve, de alguma forma, tentando usar a tecnologia a favor da pequena e média empresa, mas acelerou em 16. Ele teve esses componentes de puxar a TI para perto do negócio, foco no cliente. E eu acho que uma transformação, né, de novo, vou falar transformação cultural que vem ocorrendo e que eu acho que o Dan expressou, o BNDES tem que perder o medo, e eu acho que ainda tem algum receio, ele tem que perder o medo de se abrir e buscar as soluções para fora da casa. Nós temos uma formação, né, o BNDES, eu falei nós porque não me sinto BNDES, mas o BNDES tem uma formação intelectual, uma formação não só intelectual, cultural, é uma formação básica, objetiva muito grande. Mas, às vezes, é fechado demais no seu mundo, né? Então, e tecnologia, inovação está ligado exatamente ao contrário. A inovação se dá no encontro de ideias, na troca de ideias. Você que, Arthur, adora o debate, é isso, no debate de ideias. A inovação se dá aí. A inovação não se dá às pessoas fechadas e tentando pensar numa solução brilhante. Então, o BNDES, a ideia do Garagem BNDES pode não ser o Garagem, pode ser outra coisa, mas essa ideia de se aproximar, de perguntar e de usar o seu poder, não só de recurso, mas de Estado, né? Tipo assim, eu tenho uma missão, como é que você pode me ajudar? E sempre que o BNDES faz muito bem isso, é claro que nunca privilegiando mas privilegiando o sistema, o ecossistema, no caso, né? Então, eu acho bastante interessante a ideia do Dan, e certamente, quando você chamar aqui as pessoas de TI, as pessoas da área de operações diretas, que a transformação cultural foi de tal ordem que a área mudou de nome, hoje é a DIGI, né? A área digital, eles se apropriaram tanto da questão que mudaram, inclusive, de nome, né? A área da antiga Finame. Então, eu acho que essa coisa de se abrir para testar, se abrir para experimentar e ouvir, interagir, e aí certamente vão surgir ideias brilhantes. Assim, em uma hora de papo, você vê que já surgiu uma ideia interessante. Então, eu acho que é isso. Eu diria assim, para o futuro, né? Como é que eu saio daqui para... cada vez mais interagir, experimentar, testar e caminhar. Não ter medo de ouvir, né? Enfrentar os desafios, não sozinho, mas com a sociedade. E aí, aqui no caso, aqui nós estamos falando das fintechs, os próprios bancos também, estamos falando de fintech, mas os bancos também têm muito a contribuir. Perfeito. Bom, pessoal, é bem interessante. Como eu falei antes, né, o período que o Ricardo foi diretor aqui
aqui no BNDES. Não foi um período livre de polêmica, de discussão com a associação, mas eu acho que a gente sempre praticou isso que você está falando agora, né? Essa capacidade de dialogar, de trocar, de entender que tem diferenças. E eu acho que quando a gente faz isso, a gente resgata uma característica muito fundamental do BNDES, porque o BNDES, eu não sei se vocês sabem disso, né? O BNDES, lá desde a sua fundação, ele tinha diferentes grupos aqui dentro. Você tinha economistas claramente liberais e tinha economistas mais desenvolvimentistas. Na verdade, talvez essa seja um pouco acrônica. Na época, tinha um pessoal mais nacionalista e um pessoal que via com mais simpatia colaboração com empresas multinacionais. Mas sempre teve diversidade no BNDES, sempre houve diferenças de opiniões. E eu costumo dizer que uma experiência que a gente tem aqui no BNDES é conhecer pessoas que você discorda completamente de opiniões, sei lá, comportamentais ou políticas e tudo mais, mas você aprende a respeitar o expertise dela na tarefa do qual ela trata, e é uma experiência de quase de humildade, né? De você entender que alguém que possa ter ideias que você discorda completamente em outras áreas, mas ela detém conhecimento, expertise, você tem que aprender com ela. Então, eu acho que reforça esse teu ponto, Ricardo, que para inovar a gente precisa dialogar interna e também externamente. E a gente, mesmo nesse período em que a associação teve discutindo, debatendo, basicamente em contraposição à diretoria, não se deixou de se criar coisas interessantes no banco que devem ser absorvidas por novas gestões, né? Eu acho que não tem uma coisa tipo assim, negar tudo que foi feito de forma nenhuma. Avanços foram feitos, eles têm que ser absorvidos, têm que ser mantidos, e eu acho que isso vai acontecer com todo esse campo novo que você ajudou a promover aqui no BNDES. Então, pessoal, a gente fica por aqui. Eu acho que esse pode ser um programa bastante hermético, mas a gente promete voltar para ele para ajudar você a entender, que não é uma questão de escolha. Você vai ter que entender esse tema para pensar aí o futuro da atuação dos bancos, do sistema financeiro e certamente do BNDES também.